está começando. Então, vou apresentar agora uma visão geral da disciplina. Deixa eu ver como é que parece para vocês. Pronto, está ótimo. Então, eu sou o professor Pablo Sampaio, da disciplina de Teoria da Computação. E essa é a aula 1, parte A. Essa primeira aula vai ter uma parte B gravada, mas essas partes gravadas, assíncronas, né, não vão ser comuns na disciplina. A maior parte vai ser síncrona. Então, vou me apresentar aqui rapidamente, dar uma visão geral do assunto e da metodologia da disciplina. Eu já estava até adiantando, né, para o pessoal que chegou aqui antes. Então, primeiro, eu sou professor da Rural já desde 2009, fazer as contas aí, dá uns 12 anos. Completo 12 anos em outubro. Sou formado em computação, graduação, mestrado e doutorado feitos no SIM, da Federal, certo? Aqui em casa, para falar um pouco da vida pessoal, adianto que moro com os 3 filhos, então de vez em quando pode vazar algum áudio aqui de choro, de coisa assim, certo? Aconteceu várias vezes já, então estou adiantando. Mas agora não, agora foram dormir, foram se deitar. E o que mais? Eu vou divulgar um textozinho sobre mais detalhes sobre mim, certo? Mas é isso. Tem alguns hobbies aqui, como tocar violão, sou presbiteriano, evangélica, cristão convicto. Então, vocês vão ver alguns versículos no meu material, mas não, assim, tá lá só como frase, que aparece em qualquer material, qualquer capítulo de livro, para quem quiser ler. Mas o material em si é teoria da computação, certo? Não vou falar de religião no meu material, mas se quiser uma conversa pessoal, esse é um assunto que eu estudo e gosto bastante. Estudar a Bíblia, a fé cristã, certo? Então, visão geral da disciplina. A disciplina estuda formalmente os algoritmos. Esse aqui é um ultra resumo. Agora, quando eu falo estuda formalmente, o que quer dizer formalmente? A ideia é matematicamente. É porque a gente fala matematicamente, às vezes, coisas que não são da matemática que recebe o nome de matemática no meio acadêmico. Que a matemática é uma seleção de certos conteúdos, certo? Tem coisa que parece matemática, mas não é. Por exemplo, na televisão até os jornalistas vão dizer que o Santa Cruz está matematicamente quase sem chance de subir, etc. Não é matematicamente. Não é matemática que avalia chance. Não é bem a matemática. É a área de probabilidade e estatística. Então, Santa Cruz estatisticamente está realmente muito complicado de subir. Não sei se ainda tem chance, né? Tem chance mínima. Não é bem matematicamente, é estatisticamente seria o mais correto. Então, tem áreas que são parecidas com matemática. Que às vezes até alguém chama de matemática, mas não é exatamente a área que um matemático estuda, que um curso de matemática vai abordar. Então, aqui eu estou chamando de formalmente, é uma coisa bem parecida, usa as ferramentas da matemática, usa demonstração, usa lógica, mas eu vou chamar de formalmente, para não chamar de matematicamente, que seria meio impreciso. A matemática estuda números, conjuntos, um monte de coisa aí, mas algoritmos é um estudo irmão da matemática, que quem estuda é a teoria da computação. Então, uma pergunta fundamental da área é o que é um algoritmo? O que é um algoritmo em termos formais, em termos matemáticos? O que é um algoritmo? Você saberia responder o que é um algoritmo? Vocês já pagaram programação, uma ou duas cadeiras de algoritmos, né? Quem tem uma resposta, o que é um algoritmo?
Pode falar, se alguém quiser. Uma sequência finita de instruções. Isso, eu concordaria com o Berg. Até chegar a uma determinada solução. Sequência finita de instruções, até chegar a uma solução, tudo isso tem a ver com o conceito de algoritmo, sim. Agora, se eu perguntasse assim, uma coisa que seja matemática, uma definição bem precisa matematicamente falando, logicamente falando, aí é mais complicado, certo? Eu não vou nem fazer vocês quebrarem a cabeça agora. A gente vai responder nessa disciplina o que é um algoritmo, do ponto de vista matemático. Isso aqui vocês já devem ter visto. Ainda não é uma definição matemática, mas analogia do que é algoritmo. O algoritmo é como uma receita. Uma receita de bolo dá umas instruções. Coloque não sei quantos gramas de farinha, coloque não sei quantos ovos, não sei quanto de leite, agora mexa, agora acrescente o açúcar. Tem uma sequência de instruções, inclusive finita, e vai resolver um problema, mais ou menos, que é assim, o problema de fazer um bolo de tal tipo, ou alguma outra comida. Ou como um manual de instrução disso. Faça assim, faça assado, e aí você consegue resolver um problema, que é o problema de fazer funcionar a sua Smart TV, digamos. Então, o que tem em comum aqui é que você vai seguir uma sequência de instruções e vai atingir algum objetivo, vai realizar alguma tarefa, resolver algum problema, certo? Para a gente, como vocês já adiantaram, serve para resolver problemas mesmo. Serve para resolver problema. Problema que tem essa característica aqui. Ele tem entrada e tem saída. Você dá uns dados de entrada e o problema pergunta algo sobre esses dados. Você calcula e retorna como saída. O algoritmo é um procedimento passo a passo que, se você seguir, ele pega a entrada, opera com ela e calcula a saída correta. Nesse passo a passo, ele está calculando. Calcular é a mesma coisa que computar. Então, ele computa a saída correta, ele calcula, e daí vem o nome computação, certo? Se você ainda não sabia, computação vem da em inglês até o termo compute, quer dizer calcular, é o verbo calcular. Em inglês, o nome computer, que é o mesmo que computador, essa máquina, aqui dentro de um deles, antes de existirem computadores, eram pessoas que faziam cálculos no papel. Aquelas pessoas eram chamadas de computers. São pessoas que calculavam. Então, calcular é computar, e daí vem o nome computação, certo? Porque a gente estuda algoritmos. Algoritmo é o centro da computação. Tudo na computação gira em torno de algoritmos. Tudo que vocês estudam nas cadeiras, você pensar ou tem a ver com algoritmo mais diretamente, ou tem a ver indiretamente. Engenharia de software é mais indireto, ele serve para criar software, né? Que em essência são algoritmos. É mais o entorno do processo de como criar o software. Isso é a engenharia da engenharia de software. As áreas de hardware criam equipamentos que de alguma maneira servem para calcular também, servem como algoritmos implementados em hardware, ou servem até como máquinas de processar algoritmos. Aí você vai ver em arquitetura nessa perspectiva. Tem as cadeiras todas de programação, são maneiras de escrever algoritmos, enfim, tudo gira em torno de algoritmo na computação. Computar, um algoritmo que ele faz é computar, ele calcula, ele computa. E daí vem o termo computação, certo? Olha isso aqui, vocês sabem fazer uma continha dessa, né? Por favor. Tem que saber, senão, como é que tá aqui? Você coloca dois números um em cima do outro para fazer uma conta de adição e vai somando dígito a dígito. Aqui 9 mais 7 dá 16, coloca o 6, vai 1. 1 mais 5 mais 3 dá 9.
desce o 9. Isso aqui é chamado de algoritmo da adição. Eu não sei se vocês estudaram com esse nome. Eu não estudei na minha época. Eu não vou dizer quantos 40 anos eu tenho. Mas minha filha... Tem 40, exatamente. Minha filha, que agora tem 10 anos, ela estudou no primeiro ano. Eu acho que no primeiro ano. Com esse nome aqui, algoritmo da adição. Agora já está sendo ensinado assim para as crianças, com esse nome. Vocês estudaram com esse nome, não? Não, não peguei com esse nome, não. Eu também não. A gente chamava de conta de adição, né? Continha de soma. Isso. É meio errado chamar conta de soma. A soma é o resultado da adição, é esse número aqui, ele é a soma. Então vocês também pegaram assim, né? Então hoje é chamado de algoritmo da adição. Por quê? Porque isso é um passo a passo, que recebe como entrada o quê? Esses dois números. E ele dá como saída a soma. Esse número aqui, esse resultado. Ele é um algoritmo mesmo. Agora é um algoritmo que um computador executa, não, uma pessoa executa, né? Como a gente aprende na escola, aprende para ser executado por nós mesmos. Então, só para vocês irem assim, captando de maneira bem abrangente onde existe algoritmo. Existe em tudo que vocês viram na matemática do ensino básico. Resolver a equação de segundo grau, você aprende um algoritmo ali, uma formulazinha de Bhaskara, uma sequência de passos, calcula o delta, x' é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E, no fundo, ali é uma sequência de passos, certo? Um bocado de fórmula. Alguns dos passos são calcular as fórmulas do delta, do x', do x'. Então, mais duas perguntas essenciais que essa disciplina estuda. Nós vamos estudar aqui. O algoritmo resolve problemas. Uma pergunta é: o que é um algoritmo? Do ponto de vista formal, matemático. Mais duas perguntas. Depois que a gente responder aquela, a gente vai poder responder essas. Que problemas eu posso resolver com algoritmos? Ou até em outras palavras, tem problema que eu não consigo resolver com nenhum algoritmo do mundo que eu imagine, um algoritmo para ser feito com conta, na mão, por uma pessoa. Ou um algoritmo para ser rodado num computador. Os programas são isso, algoritmos para o computador executar. Ou um algoritmo de computador quântico, está começando a surgir computador quântico, e já existe o conceito teórico de computador quântico há vários anos. Ou, bem, será que tem problema? O foco aqui vai ser muito no problema em relação aos algoritmos. Será que tem problema que nenhum modelo de algoritmo consegue resolver? Se tem, quais eu consigo e quais eu não consigo? Isso é uma pergunta importante que a gente vai responder nessa disciplina. Tem problema assim que não dá para resolver com algoritmo? E os que resolvem, quão rápido dá para resolver? E também vai abordar isso nessa disciplina. Só para falar assim, correndo sobre alguns problemas, a gente não vai tratar todos esses problemas na disciplina, certo? Às vezes vai ser coisa mais básica. Mas para você entender, o problema da soma, acabei de explicar. Você tem como entrada dois números x e y, e a saída é outro número, que representa o x mais y, representa a soma. Resultado dessa operação de adição. Outro problema da ordenação, você já deve ter visto o algoritmo para isso, né? Em alguma disciplina de algoritmos aí. Você recebe uma sequência, uma lista de números. A programação geralmente é um array, né? Aí você retorna como saída uma sequência com aqueles mesmos termos. Os termos são os que compõem a sequência, mas ordenados de forma crescente. Pode ser decrescente, mas, enfim, tem que escolher um. Eu escolhi crescente. Vai ter os mesmos termos, mas ordenados de forma crescente. Esse é o problema da ordenação. A entrada é uma lista, a saída é quase a mesma lista, só que com os termos permutados para ficar em ordem crescente. O problema da fatoração. Vocês pagaram discreta 1, acho que não vão ter dificuldade nenhuma em entender isso.
Até no ensino básico você vê fatoração. A entrada é um número inteiro positivo e a saída é a lista de fatores primos desse número. O número ele é composto, ele pode ser dividido em fatores primos, todo número. Ou ele é primo, ou ele é divisível por fatores primos. E você obter a lista de fatores primos, de todos os fatores primos dele, é o que deseja esse problema. Você dá um número e o problema pede a saída, a lista, como saída a lista de todos os fatores primos do número. Outro problema, vou chamar aqui de problema do loop. Depois a gente vai ver ele meio que invertido, como o problema da parada. Mas o problema do loop é assim, você dá um código-fonte P numa linguagem, eu escolhi a linguagem Python aqui, mas pode ser a linguagem C, Java. E vamos supor que seja um programa que lê de arquivo. Ele faz qualquer coisa, mas ele tem que ler de arquivo e processar esse arquivo para fazer o que for. Esse problema aqui pede para você analisar códigos-fontes desse tipo, que leem de arquivo. Ele pede que você pegue um código-fonte e um arquivo, vamos supor que essa entrada seja um arquivo, e responda o seguinte: dado esse código e esse arquivo, se eu colocar esse código para rodar com o arquivo, o código vai rodar com sucesso ou vai entrar em loop infinito? Coloquei para ele responder sim, se ele vai entrar em loop infinito. Na verdade, esse é o caso ruim. Ele entra em loop infinito. Esse código P com essa entrada E, esse arquivo E, quando rodar, vai entrar em loop infinito. A saída tem que ser sim nesse caso. Ou então ele vai pegar o código-fonte e a entrada E, analisar, dizer não, vai entrar em loop infinito. Aí ele responde não. Então vejamos um problema para responder coisas sobre códigos-fonte. Tipo de problema bem complexo. Então, aqui tem uma lista de 4 problemas que eu apresentei aí. Acho que não tem um quinto, não tem. E a questão é quais desses 4 problemas dá para eu criar algoritmos que resolvem cada um deles? E nos casos em que dá para criar, quais deles eu consigo resolver rápido? O meu algoritmo roda rápido. Vou deixar rápido assim, meio sem definição, por enquanto. E quais não se sabe até hoje que um algoritmo rápido para resolver ele. Ou seja, até onde se sabe, os algoritmos são lentos. Certo? Então, essas duas perguntas podem ser feitas. Quais desses problemas eu posso resolver com algoritmos e quais eu não consigo? Olha, calcular a adição dá para resolver com algoritmo, é óbvio. A gente aprende isso no primeiro ano. Primeiro, segundo ano. Né? Na minha época, era a primeira série, que corresponde hoje ao segundo ano do ensino fundamental 1. Para ordenar uma sequência, dá para resolver com algoritmo? Dá, vocês já devem ter visto Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort. Viram, né? Vimos em algoritmos de estrutura de dados. São os algoritmos de ordenação, beleza. E decompor um número em fatores primos, dá para resolver com algoritmos? Vocês não devem ter visto isso em algoritmos, mas dá para resolver sim. E não é muito difícil não de pensar um programa para isso. Agora, esse último problema que eu dei aqui, o problema do loop. Você analisar um código e dizer se ele entra em loop infinito. Dá para resolver com algoritmos? Não, não dá. Esse aqui é o único que não dá, não tem como criar um algoritmo que teste, que examine um código e diga se ele vai entrar em loop infinito ou não. E que seja 100% correto, tá? Estou falando de coisas que respondem 100% correto. Então, não dá para criar um algoritmo que faça esse tipo de análise aqui. E que responda 100% correto se o código vai entrar em loop ou se não vai entrar em loop. A gente vai ver mais detalhe disso lá, assim, para a segunda metade da disciplina, já perto do fim. E como rápido dá para resolver esses problemas? Calcular a soma? Rápido, muito rápido. Ordenar uma sequência?
Rápido, ok, né? Algoritmos quadráticos que vocês devem ter visto aí, ou n log de n, no melhor caso. E decompor o número em fatores primos. Bem, até hoje ninguém sabe uma maneira de resolver rápido. E em computador quântico, parece que dá para resolver, mas os computadores quânticos ainda estão engatinhando. Então, dá para resolver soma muito rápido, ordenar uma sequência rápido, ok. Decompor o número em fatores primos não se sabe de uma maneira rápida. E analisar um código, não, esse aqui não dá nem para resolver, então eu não analiso se ele pode ser resolvido rápido. Porque não dá para resolver. Decompor em fatores primos é um problema em aberto muito importante na teoria da computação, que tem gente pesquisando sobre isso e descobrindo coisas novas até hoje, certo? Não se sabe se dá para resolver rápido, mas existe um algoritmo que resolve ele rápido em computadores quânticos, que ainda não conseguem processar muita coisa grande. Então, ainda deixo nessa categoria, não se sabe, certo? Então, gente, isso aqui é um resumozinho do que a gente vai ver na disciplina. Definição de algoritmo, a gente vai ver várias possíveis definições de algoritmos, vendo que são muito fracas algumas delas, até que a gente vai ver uma bem forte. Na verdade, a gente vai começar vendo essa mais forte, invertir um pouco, depois eu vejo as outras. Aí a gente tem... Bem, para você ver mais detalhes da disciplina, você pode ver o plano de ensino no SIGA, já está lá no SIGA. Tem os objetivos, o cronograma. Datas das provas já estão lá, certo? Pretendo seguir esse cronograma de aulas que está lá e as datas da prova que estão lá. E vou usar o Classroom e o Telegram. Se você tiver só em um deles, se inscreva no outro. Vamos ter 2 aulas síncronas de cerca de 1 hora. Vai ser tão rápido quanto der, certo? Mas eu vou passar o assunto todo por meio dessas aulas. Na segunda, às 8h10, é o horário da aula, o horário oficial. E na quinta, seria 6h30, mas como só dura 1 hora, a gente começa às 7, né? Porque dá tempo de jantar, se quiser jantar antes. Ainda sobre a metodologia, eu divulgo notas de aula, no sentido de anotações de aula. No Classroom, esse material dá para acompanhar a disciplina, certo? Sem precisar ler livro, e até mesmo se você não assistir a aula, ele é completo. Mas eu recomendo que assista às aulas, vai ter coisa a mais nas aulas, assim, em termos de exemplos, em termos de explicação. Mas o material é bem completo. Tá? Inclusive, eu vou revisar ainda algumas notas de aula que estejam menos completas do que outras. E vai ter os vídeos gravados das aulas síncronas. Deve ter um ou outro vídeo assíncrono, que não foi de aula síncrona, que eu vou divulgar. Para essa aula, por exemplo, tem um vídeo gravado. Eu já posso divulgar logo. Que ainda é muito de contexto sobre a computação. Certo? É uma coisa muito contextual sobre a origem da computação teórica e a origem da computação eletrônica moderna, essas máquinas que a gente tem. Inclusive, smartphone também é um computador, então inclui um monte de coisa hoje. Né? Smart TV é um computador. Então, essa é a origem dessa computação moderna. Esse segunda... Eu estou chamando isso de aula 1B, certo? Essa é a aula 1A. Tem uma aula 1B que fala sobre esse contexto aí, computação teórica e moderna, a origem disso. Vai ser a aula 1B. Vai ser uma das raras aulas assíncronas que a gente vai ter na disciplina. Eu não tenho mais nenhuma outra planejada. Tem uma segunda planejada lá para frente da disciplina. Então, a avaliação vai ser principalmente prova, a maior parte da nota. Mas nesse semestre em especial, eu quero dividir um pouco mais a nota em atividadezinhas menores. Eu quero toda semana, pelo menos, passar alguma atividade simples para avaliar se você viu o assunto daquela semana. Essa atividade, se você responder, já vale como presença.
E se acertar, vai ajudar na sua nota para a prova. Então, a primeira e segunda VA vai ser assim, atividades que indicam sua participação, né? São simples, e mais uma prova. Para a terceira VA, uma prova com todo o assunto. Que a regra da rural é essa. Se não for todo o assunto, mas vai ser uma seleção de assuntos, da primeira e segunda VA. Numa prova só. Eu faço uma prova assim, gente. Eu divulgo lá um número de questões para você responder no horário da aula. Ou talvez estendendo um pouquinho mais. Eu coloco na segunda-feira, que aí dá para estender além do horário da aula. E você tem que responder. Você tem que ter estudado, porque o assunto, ele tem muitos detalhes parecidos, confundem. Eu vou falar isso no slide adiante. E a prova vai ter um tempo meio curto para responder. Então, você tem que estar com o assunto afiado para responder rápido. Senão vai se enrolar na prova. Se for sair catando material e tal, durante a prova, pode consultar o material, certo? Só não pode consultar os colegas. Mas se for atrás de material durante a prova, você vai se enrolar. Tem que ter estudado antes. A avaliação final, a prova com todo o assunto. Palavras finais, para a gente encerrar essa aula aqui. A disciplina não é difícil, se você acompanhar atentamente. Semestre passado, tive um retorno bom dos alunos sobre a disciplina. Conseguiram aprender, acompanhar. A metodologia foi bem aceita. Mas ela envolve conceitos matemáticos aqui. Merecem umas aspas, porque não é exatamente, como eu falei antes, né? Um assunto da matemática. Ele é um assunto que é irmão da matemática. Ele envolve conceitos bem formais, como na matemática. E tem muitos conceitos e modelos parecidos. Vocês vão entender o que é modelo nas próximas aulas. Tem muita coisa parecida, certo? Que um parece com o outro, mudou só um detalhezinho. Aí tem um terceiro que parece com os outros dois, mas tem um detalhezinho diferente. Se você for estudar tudo isso na véspera da prova, ou se nem estudar, você for para a prova só com o que viu das aulas, sei lá, vai se enrolar, porque tem coisa parecida. Para você não se enrolar, acompanhe cada aula, leia toda semana. Eu vou dar um roteirozinho aí que vocês devem fazer. E eu sei que tem tido dificuldades para vocês, né, desse ensino à distância, da pandemia, de quem está mais preso em casa, como eu estou, e achei muito ruim, mas já me acostumei. Essas são dificuldades para mim e para vocês, mas eu vou tentar assim, fazer o melhor que posso nas minhas condições para essa disciplina funcionar bem para vocês. Aceito sugestões. Tá? E essas questões aqui, ó, de ter muito conceito parecido, conceito muito detalhista e preciso, como na matemática, requer atenção e um estudo gradual. Não pode estudar tudo de uma vez, porque senão vai confundir tudo. Então, não deixe acumular assunto. Toda semana, olha o roteiro que eu sugiro. Veja as aulas síncronas. É melhor ver logo ao vivo do que ver gravado. Mas, se não puder ver ao vivo, ver gravado. Leia o material que eu divulgo toda semana. Faça as atividades nas semanas que tiver atividade. Eu vou tentar passar toda semana, mas não garanto. E tire dúvidas. Pode me perguntar pelo Telegram, pode me perguntar por e-mail, pode me perguntar privado no Telegram também. Mas é bom tirar dúvida no grupo, certo? Para todos também verem as respostas e tal. Mas tire dúvidas, podem me consultar. Pode tirar dúvidas entre vocês também, mas é melhor comigo para não ter erro, né? Eu acho que encerrou, é isso. Provas finais são finais mesmo. Então, isso dá só uma visãozinha geral aqui da disciplina, certo? Da metodologia. Mais detalhes tem no plano de ensino no SIGA, das datas. Se quiserem dar uma olhada aí, se vai ter prova que vai chocar com outra disciplina, já pode olhar a minha, já está divulgada.
Querem fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, gente? O senhor vai subir ainda material no Classroom, né? Ainda não tem nada dessa semana lá. Na verdade tem, mas está oculto. Tem o do semestre passado que eu importei tudo, né? Mas ainda está oculto. O que é que eu vou fazer até liberar? Vou revisar, ver se a nota de aula está atualizada. Essa aula aqui eu vou dar uma editadazinha só para cortar o começo e o fim. Jogar no YouTube e divulgo lá também. O Classroom vai ser organizado por semana, certo? Vai ter semana um, materiais da semana um. Semana 2, material da semana 2. Vai estar bem organizado. Mas eu divulgo isso. Eu já divulgo alguma coisa para vocês estudarem aqui, quando a gente sair, daqui a pouco, quando eu sair aqui. Certo? Aí eu divulgo material de leitura. Já posso divulgar isso aí. Aí vai ter a segunda aula também, que é a parte B dessa primeira aula. Vai ser considerado tudo como aula 1. Está lá no planejamento como aula 1, no plano de ensino. O que eu chamar de aula 1 é o que está como aula 1 no plano de ensino, certo? Então vai ser esse outro vídeo que eu vou divulgar. Eu posso divulgar ele agora também, assim que sair daqui. Parte B. Um vídeo gravado, aí eu já programei ele para ser mais curto. Eu não lembro quantos minutos tem, mas no máximo 20, eu acho. Mais alguma pergunta, gente? Então, pessoal, fico à disposição aí.